Será que você já se pegou? Depois de tantos anos juntos, olhando para seu parceiro ou parceira e sentindo um nó na garganta. Uma pequena pontada de ressentimento. É uma sensação estranha. Não é especialmente depois de décadas de vida compartilhada, de construir uma família, de superar tantas coisas juntos, aquele amor que parecia inabalável, a parceria sólida. De repente parecem estar sob uma névoa, meio turva. Não é uma raiva explosiva. Não é uma briga constante. Mas sim um desgaste silencioso. Uma espécie de decepção que se instala devagar, como a poeira nos móveis antigos. Muitas vezes, sem percebermos. A dinâmica do casamento muda radicalmente à medida que envelhecemos. As crianças crescem, a carreira termina. E o que antes preenchia os dias agora dá lugar a um vazio ou, ironicamente, a uma presença constante demais. E nesse novo cenário, antigas mágoas, expectativas não ditas e pequenas frustrações começam a borbulhar na superfície. É uma realidade dolorosa. Mas incrivelmente comum, o que antes era um porto seguro pode se tornar uma fonte de irritação sutil. Um labirinto de sentimentos não resolvidos. Muitos casais acima dos 70 anos enfrentam essa triste realidade, sem saber bem como chegaram a esse ponto. A boa notícia é que não precisa ser assim. Existe um caminho para reacender a chama, para reconstruir a ponte, para proteger o amor que vocês construíram. Neste vídeo, vamos mergulhar nas razões mais profundas pelas quais o ressentimento pode surgir. O mais importante, vamos descobrir como evitar que ele se instale e como curar essas feridas antes que se tornem maiores. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de verdades simples e ações poderosas que podem transformar a sua relação. Fique até o final para algo que vai realmente surpreender você sobre como o amor pode se reinventar em qualquer idade. Vamos começar com a primeira peça desse quebra-cabeça, que é talvez a mais insidiosa de todas as expectativas não ditas e as necessidades não atendidas que se acumulam ao longo dos anos. Pensem comigo, vocês passaram décadas juntos. Certo? No início, tudo era novidade. Havia uma energia para comunicar, para entender o outro. Mas, com o tempo, especialmente depois de tantos anos, é fácil cair na armadilha de achar que o outro já deveria saber, que ele ou ela já deveria entender o que você sente, o que você precisa, sem que você precise dizer uma única palavra. Essa é uma das maiores falhas na comunicação em relacionamentos de longa data. Acreditamos que o parceiro tem uma bola de cristal, que ele pode ler mentes. E quando ele não atende a uma expectativa que nunca foi verbalizada, nasce uma pontinha de frustração. Essa ponta, com o tempo e com outras pontas semelhantes, se transforma em uma raiz profunda de ressentimento. Vou dar um exemplo muito comum. Imagine a Dona Maria, que sempre foi a responsável por cuidar da casa, cozinhar e organizar tudo, agora que o seu João se aposentou. Ela talvez esperasse que ele, vendo-a cansada, se oferecesse para ajudar mais na cozinha ou nas tarefas domésticas, sem que ela precisasse pedir. Mas o seu João, acostumado a uma vida em que ela dava conta de tudo e ele focava no trabalho, talvez nem perceba o peso das tarefas dela. Ele vê a casa limpa, a comida na mesa e assume que está tudo bem. Ele não está sendo mal intencionado. Ele simplesmente não percebeu a mudança nas expectativas dela, porque ela nunca as verbalizou. Ela espera uma atitude dele. Ele não a tem. E ela começa a sentir que não é valorizada, que ele não se importa. E o ressentimento começa a florescer em silêncio. A solução para isso é mais simples do que parece, mas exige um esforço consciente e comunicação direta e gentil. Não adianta suspirar alto na cozinha, ou deixar a louça para ver se ele percebe.
Você precisa pedir. E precisa pedir de uma forma que convide a parceria. Não que acuse, em vez de "você nunca me ajuda em nada", que é uma acusação e fecha qualquer porta para o diálogo. Tente. Meu amor, eu estou me sentindo um pouco sobrecarregada com as tarefas da casa ultimamente. Você se importaria de me ajudar com a louça depois do jantar? Ou talvez com o jardim? É essencial aprender a perguntar, a expressar suas necessidades de forma clara e vulnerável. Isso vale para tudo, para a necessidade de mais carinho, de mais conversa, de ter um tempo para si. As pessoas não são videntes. Elas podem te amar profundamente, mas ainda assim não conseguir adivinhar o que se passa dentro de você. E quando você não comunica, você está basicamente se preparando para a decepção e, consequentemente, para o ressentimento. Isso nos leva ao segundo ponto crucial, a acumulação silenciosa de pequenas queixas. Raramente um ressentimento profundo nasce de um único evento catastrófico. Na maioria das vezes, ele é o resultado de uma miríade de pequenas irritações, pequenas desatenções, pequenas frustrações que são varridas para debaixo do tapete. O parceiro que deixa a toalha molhada na cama todos os dias. O que esquece uma data importante. O que faz um comentário que você considerou indelicado e nunca foi abordado. Cada uma dessas coisas, por si só, parece pequena demais para causar uma briga. Então, nós as engolimos, mas elas não desaparecem, elas se acumulam, camada após camada, como sedimentos em um rio, endurecendo com o tempo. Imaginem, por exemplo, o seu Carlos, que há anos se sente um pouco magoado porque a dona Lúcia sempre o interrompe quando ele está contando uma história para os amigos. Ele nunca disse nada, para não estragar o momento, para não parecer mesquinho. Mas, cada vez que acontece, ele sente um ferrãozinho. Depois de 10, 20 anos, aquela pequena chateação se transformou em uma profunda mágoa, que ele nem sempre consegue identificar claramente, mas que contribui para uma sensação geral de que ele não é ouvido ou respeitado. Para combater essa acumulação, precisamos criar um espaço seguro para as pequenas reclamações. Eu chamo isso de regra dos 5 minutos. Se algo pequeno te incomoda, algo que você realmente acha que não deveria se tornar um problema maior, converse sobre isso em até 5 minutos, sem brigar, sem levantar a voz. Apenas diga: querido, quando você deixa a toalha molhada na cama, eu sinto que não estou sendo ouvida sobre a organização do quarto. Podemos achar uma solução juntos. Ou, amor, eu me sinto um pouco desrespeitada quando você me interrompe na frente dos outros. Poderíamos tentar um sinal, talvez, para eu saber quando você tem algo urgente a dizer. Essa abordagem não busca culpados, mas soluções. Ela impede que essas pequenas pedras se transformem em uma montanha intransponível de ressentimento. É sobre a manutenção diária do relacionamento. Como a manutenção de uma casa, pequenas limpezas regulares evitam uma faxina geral gigantesca e dolorosa. É sobre não deixar que as feridinhas sangrem por dentro, mas sim tratá-las com carinho e atenção assim que aparecem. E o terceiro ponto, que muitas vezes é esquecido, é a perda da identidade individual e do espaço pessoal. Pense no ciclo de vida. Vocês se conhecem, se apaixonam, constroem uma vida juntos. Talvez tenham filhos, carreiras exigentes. A vida é cheia de compromissos e atividades que, de certa forma, estruturam o tempo de vocês, tanto juntos quanto separados. Mas então chega a aposentadoria. Os filhos saem de casa, de repente. A rotina muda drasticamente. O que antes era um tempo limitado juntos agora pode se tornar um convívio constante. 24 horas por dia,
7 dias por semana. Para alguns casais, isso é um paraíso. Para outros, pode ser asfixiante. Cada pessoa, independentemente da idade ou do estado civil, precisa de um senso de individualidade, de um tempo e espaço para si mesma. Precisa de hobbies, de amigos próprios, de momentos de quietude para refletir ou simplesmente para não fazer nada. Quando essa necessidade não é reconhecida, um dos parceiros pode começar a se sentir invadido, sufocado, ou até mesmo perdido na sombra do outro. O outro, por sua vez, pode se sentir rejeitado ou abandonado quando o parceiro busca esse espaço. E aí, mais uma vez, o terreno fértil para o ressentimento está pronto. Eu me lembro da Dona Clara, que sempre adorou pintar aquarelas, mas que parou depois que os filhos nasceram e o marido se aposentou. Ele, por sua vez, esperava que ela estivesse sempre disponível para passeios ou para assistir televisão com ele. Ela se sentia culpada ao querer seu tempo sozinha para pintar. E ele se sentia sozinho. Ela começou a ressentir a constante presença dele. E ele, a tristeza velada dela. Ninguém estava errado, mas ambos estavam perdendo sua individualidade. A ação aqui é clara. É preciso encorajar e respeitar os interesses individuais de cada um. Tenham hobbies separados, grupos de amigos diferentes e até mesmo rotinas diárias que não sejam totalmente entrelaçadas. Isso não significa menos amor. Significa um amor mais saudável e sustentável. Significa que, quando vocês se encontram ao final do dia, terão coisas novas para compartilhar, perspectivas diferentes para trazer para a conversa. O espaço pessoal não diminui a intimidade. Na verdade, ele a fortalece, pois permite que cada um recarregue suas energias e traga o seu melhor para a relação. Ter um canto para chamar de seu, seja físico ou simbólico, é vital. Agora que exploramos essas raízes profundas, as expectativas não ditas, a acumulação de pequenas queixas e a necessidade de espaço individual, vamos ver como podemos começar a regar e nutrir um novo jardim. Um jardim de conexão e respeito que floresça ainda mais forte na terceira idade. Continuando nossa jornada para fortalecer laços e afastar o ressentimento. O quarto ponto crucial é reacender a chama da apreciação e da gratidão. Com o passar das décadas, é incrivelmente fácil cair na rotina e começar a tomar o outro como garantido. Aquelas pequenas coisas que nos encantavam no início, que nos faziam sentir sorte, agora são simplesmente o normal. A energia e o foco mudam, em vez de notar as qualidades e os esforços do parceiro. Começamos a focar mais nos pequenos defeitos, nas falhas, nas coisas que nos irritam. Isso é um veneno lento para qualquer relacionamento. O sentimento de não ser visto, de não ser valorizado. É uma das maiores fontes de ressentimento. Pensem na Dona Ermelinda e no seu Juvenal. Ele, por exemplo, sempre gostou de manter o jardim impecável. Um trabalho que exige tempo e dedicação, especialmente na idade deles, no início do casamento. Ela elogiava o jardim com frequência. Agora, para ela, é simplesmente o jardim do Juvenal. Se o jardim está perfeito, ela não comenta. Se uma folhinha aparece fora do lugar, ela aponta o seu Juvenal. Por sua vez, sente que seu esforço não é reconhecido, que ele faz aquilo por amor à casa e a ela. Mas ela nem percebe. Ele pode começar a pensar, para que tanto trabalho, se ela nem liga, e aí, uma pequena semente de ressentimento, por não ser apreciado, pode começar a germinar. A solução é um retorno consciente à prática da gratidão. Não é uma coisa que acontece naturalmente depois de tanto tempo. É uma escolha diária, um exercício. É preciso treinar o olhar para ver e as palavras para expressar. Comece com pequenas coisas. Agradeça pelo café da manhã
Mesmo que seja ele que sempre o faça. Agradeça por ele ter ouvido sua história. Mesmo que pareça algo trivial. Agradeça pelo sorriso, pelo carinho, pela presença. Faça elogios genuínos. Que bom que você está aqui comigo. Eu adoro o seu senso de humor. Sua companhia me faz bem. Esses pequenos gestos de apreciação não são apenas gentis para o outro. Eles mudam sua própria perspectiva. Quando você busca ativamente as coisas pelas quais ser grato no seu parceiro, você começa a vê-lo sob uma luz mais positiva novamente. Você lembra por que o escolheu, porque o ama e, o que é mais importante, seu parceiro se sente visto, valorizado e amado, o que é um poderoso antídoto contra o ressentimento. Uma vez me disseram que o segredo de um casamento longo é nunca parar de namorar. E namorar significa elogiar, significa apreciar, significa flertar, significa mostrar que você ainda se importa e que ainda vê o brilho nos olhos da pessoa amada. Agora, vamos ao quinto pilar, o poder da escuta ativa e da empatia. À medida que envelhecemos, nossas vidas mudam, nossas preocupações mudam, e às vezes nos sentimos mais isolados ou incompreendidos em um relacionamento de décadas. É fácil cair no hábito de ouvir para responder, em vez de ouvir para entender. Quando o seu parceiro começa a falar, nossa mente já está formulando a próxima frase, a solução, a defesa, ou simplesmente esperando a vez de falar sobre algo que nos interessa mais. Isso não é escutar, isso é esperar. E a falta de escuta verdadeira é uma das principais causas de distância emocional e ressentimento. Pense no seu Roberto, que está preocupado com a saúde, talvez com uma dor crônica que o incomoda. Ele tenta desabafar com a Dona Teresa, contando sobre o dia difícil que teve. Mas a Dona Teresa, talvez já acostumada a ouvir sobre os problemas dele, ou talvez preocupada com os próprios, interrompe para dar um conselho. Você devia ir ao médico de novo. Ou para mudar de assunto. Ah, mas o meu dia foi pior. O seu Roberto, em vez de se sentir aliviado e compreendido, sente-se ainda mais sozinho e, sim, ressentido, por não ter tido um espaço para simplesmente ser ouvido e acolhido em sua dor. A escuta ativa significa dar ao seu parceiro sua atenção total e undivided. Guarde o celular. Desligue a televisão. Vire-se para ele ou ela. Faça contato visual. Em vez de interromper com conselhos, perguntas ou julgamentos, tente entender a perspectiva do outro. Use frases como "entendi" e "como isso te fez sentir" ou "se eu entendi direito". Você está me dizendo que é isso. Perguntar parafraseando o que o outro disse mostra que você realmente ouviu e se importa. E mais importante, pratique a empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro e tentar sentir o que ele sente. Mesmo que você não concorde com a forma como ele está lidando com a situação, é dizer, eu consigo imaginar o quanto deve ser difícil para você passar por isso. Ou, eu sinto muito que você esteja se sentindo assim. Não é sobre resolver o problema. É sobre estar presente. Um abraço, uma mão segurando a outra enquanto você escuta. Pode valer mais do que 1000 soluções. Quando nos sentimos verdadeiramente ouvidos e compreendidos, a ponte da conexão se fortalece e o ressentimento não encontra lugar para se esconder. E o sexto ponto, mas não menos importante, é nutrir experiências compartilhadas e novas aventuras. Depois de tantos anos, a vida pode se tornar uma rotina previsível. Acordar, café da manhã, almoço, novela, jantar, dormir, e embora a rotina traga conforto, a falta de novidade e de momentos alegres e compartilhados pode levar a um tédio silencioso no relacionamento. O tédio, por sua vez,
pode ser facilmente confundido com falta de paixão. E essa confusão pode levar ao distanciamento e, eventualmente, ao ressentimento. A vida não para de nos oferecer oportunidades de alegria e aprendizado. Não importa a idade. Pensem na Dona Fátima e no seu Gerson. Eles passaram a vida trabalhando e criando os filhos, agora que estão aposentados. Os dias parecem longos e iguais. Ele passa as tardes assistindo futebol, ela lendo, eles se amam. Mas a conversa se limita ao tempo ou à próxima refeição. Eles sentem falta da faísca, daquele entusiasmo que tinham quando estavam juntos. Ambos sentem que algo está faltando, mas não sabem o que é. E essa lacuna começa a gerar uma leve frustração um com o outro. A ação aqui é intencional. Criem novas memórias juntos. Isso não significa que vocês precisam viajar o mundo. Embora, se puderem, ótimo. Pode ser algo muito mais simples. Tentem uma receita nova juntos no final de semana. Mesmo que um deles seja um desastre na cozinha. O riso é o que importa. Façam uma caminhada em um parque que nunca visitaram antes. Inscrevam-se em um curso de culinária, de dança de salão ou de jardinagem. Vão a um show, a uma peça de teatro ou a um cinema diferente. Ou talvez, simplesmente, sentem-se juntos para planejar uma pequena viagem. Mesmo que seja para a cidade vizinha. A chave é que essas sejam experiências compartilhadas, onde ambos estejam engajados, aprendendo ou se divertindo juntos. Isso não apenas cria novas memórias e histórias para contar, mas também reaviva a curiosidade um pelo outro. Vocês se veem em novos contextos, descobrem novos lados um do outro. E isso pode ser incrivelmente rejuvenescedor para o relacionamento. A novidade é um tempero poderoso que mantém a vida e o amor vibrantes. Um relacionamento, como uma planta, precisa ser regado com atenção, podado de ervas daninhas e exposto a novos ambientes para continuar crescendo e florescendo. Com essas bases estabelecidas, a comunicação, a capacidade de resolver pequenas queixas, o respeito ao espaço individual, a gratidão, a escuta ativa e as experiências compartilhadas. Estamos prontos para a etapa final, a da renovação e da celebração contínua. Chegamos à parte final da nossa conversa, onde amarramos todas as pontas para garantir que o amor de vocês não apenas sobreviva, mas floresça ainda mais forte. Recapitulando, vimos como as expectativas não ditas podem gerar frustração, como as pequenas mágoas se acumulam silenciosamente e como a falta de espaço individual pode sufocar a relação. Aprendemos a importância vital da apreciação e da gratidão diária, do poder transformador da escuta ativa e da empatia, e da alegria de criar novas experiências juntos. Agora, quero trazer mais 2 pontos cruciais que sustentam essa renovação. O 7º ponto é abraçar a mudança e a adaptação juntos. A vida na terceira idade. Como bem sabemos, é uma jornada de constantes transformações. Nossos corpos mudam. A saúde pode apresentar desafios. Os papéis na família se redefinem. O que antes era fácil pode se tornar difícil. O que antes era importante pode dar lugar a novas prioridades. Um relacionamento forte não é aquele que resiste a essas mudanças, mas sim aquele que as abraça e se adapta a elas. Em parceria, pensem na intimidade, por exemplo, a intimidade sexual, que foi uma parte vibrante do relacionamento por décadas. Pode mudar com o tempo devido a questões de saúde, medicações ou simplesmente as mudanças naturais do corpo, se isso não for conversado abertamente. Com carinho e compreensão, pode gerar frustração, vergonha e, sim, muito ressentimento. Um parceiro pode se sentir rejeitado, o outro inadequado.
Mas a intimidade é muito mais do que apenas o ato físico. É o toque, o abraço, o carinho, a proximidade emocional, as conversas profundas. Adaptar-se significa encontrar novas formas de expressar e receber afeto, de manter a chama acesa de outras maneiras. Ou considerem a divisão de tarefas. Talvez um de vocês desenvolva uma limitação física que o impeça de fazer o que sempre fez. O outro precisa assumir mais. Mas não como um sacrifício amargo, e sim como um ato de amor e parceria. Conversas abertas sobre as capacidades e os desafios de cada um, renegociando as responsabilidades, buscando ajuda externa quando necessário. Tudo isso faz parte de uma adaptação saudável. É dizer, meu amor, eu vejo que você está com dificuldade. Como posso te ajudar? Ou, eu não consigo mais fazer isso sozinho. Podemos encontrar uma solução juntos. Essa adaptação conjunta é a prova de que o amor de vocês é resiliente, que ele é capaz de crescer e mudar com vocês. É um testemunho da força da parceria. É entender que, para o melhor e para o pior, não são apenas palavras, mas um compromisso ativo de enfrentar a vida lado a lado. Com compaixão e flexibilidade, o amor não é estático. Ele é um rio que flui e se adapta ao terreno que encontra. E, por fim, o oitavo e talvez o mais libertador dos pontos, o perdão e o ato de deixar ir. Ao longo de uma vida inteira juntos, é inevitável que hajam feridas, erros, palavras ditas no calor do momento, decepções. Ninguém é perfeito, e todos nós tropeçamos. Guardar essas mágoas passadas, remoer ressentimentos antigos, é como carregar um peso enorme nas costas. Não machuca apenas o outro, machuca você, envenena o seu presente e impede que o relacionamento avance. O perdão não é esquecer, e não é absolver o outro de sua responsabilidade. É, acima de tudo, libertar a si mesmo do poder que essa mágoa tem sobre você. Muitas vezes, o ressentimento que sentimos hoje tem raízes em eventos de 10, 20, 30 anos atrás. Aquela vez que ele se esqueceu do seu aniversário importante. Ou quando ela fez um comentário que te diminuiu na frente dos amigos. Se esses momentos nunca foram verdadeiramente perdoados e deixados para trás, eles ficam ali, guardados, prontos para serem reativados em qualquer discussão presente. É como uma ferida que nunca cicatriza completamente e que dói a cada toque. Para perdoar, é preciso primeiro reconhecer a dor, validar o que você sentiu, se possível. Conversar sobre isso, expressar como aquela situação te afetou e ouvir o que o seu parceiro tem a dizer. E então, fazer uma escolha consciente de liberar essa dor. Às vezes, o perdão não precisa ser verbalizado ao parceiro. Pode ser um ato interno, um presente que você dá a si mesmo. Pode ser uma oração, uma meditação, uma carta que você escreve e depois queima, simbolizando a liberação. E não se esqueçam de se perdoar também. Perdoar a si mesmo por erros, por palavras que você disse, por expectativas que talvez fossem irrealistas. Todos nós fazemos o melhor que podemos com as ferramentas que temos no momento, ao perdoar a si e ao seu parceiro. Vocês abrem espaço para uma nova fase do relacionamento, mais leve, mais autêntica e mais cheia de amor. É como limpar a casa de toda a bagunça acumulada ao longo dos anos, para que haja espaço para a beleza e a paz. Lembrem-se, pequenos ajustes, conversas sinceras e atos conscientes de amor e carinho podem fazer uma diferença gigantesca na saúde e na felicidade do seu relacionamento, especialmente nesta fase da vida em que a companhia e o apoio mútuo se tornam ainda mais preciosos. Nunca é tarde para recomeçar, para reacender a chama, para reescrever a história de amor de vocês. Que tal compartilhar suas próprias experiências nos comentários?
Se você e seu parceiro ou parceira encontraram uma maneira de superar algum desafio, ou se tem uma dica que funcionou para vocês, gostaríamos muito de ouvir. Deixe um gostei se este vídeo ressoou com você, se trouxe alguma clareza ou inspiração. E se inscreva no canal para mais conversas como esta, que buscam enriquecer nossa vida em todas as idades. A vida é uma jornada, e ter um companheiro para compartilhar os altos e baixos, para rir, para chorar, para crescer junto, é um presente inestimável. Cultivem esse amor, celebrem a parceria e vivam a melhor vida em cada idade, com a pessoa que vocês escolheram para ser o amor da vida de vocês. Um grande abraço.